Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz e a misericórdia dele, o poderoso Deus que eu sirvo e creio que os irmãos também o servem. Meus irmãos, mais uma vez, aqui está ela, a poderosa palavra de Deus. O Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, tudo a partir da sua palavra, perdoe-me. Tudo a partir da sua palavra, a partir da palavra de Deus, ele falou e o que não existia passou a existir, veio, foi chamado à existência. Esse é o Deus que eu sirvo, o poderoso Filho de Deus, aquele que esteve em toda a criação. E nessa oportunidade, meus irmãos, que Deus está nos dando, que cada dia que nós acordamos, nós levantemos, é mais uma graça de Deus na nossa vida. É Ele nos dizendo que ainda está tendo misericórdia das nossas vidas. Porque nós não merecemos, meus irmãos, nada de Deus. Mas ainda assim Ele nos dá, porque Ele nos ama, a mim e a vocês. E o nome das graças que Deus nos dá chama-se misericórdia. E Ele tem nos agraciado com isso a cada dia que nós levantamos. E percebemos que estamos enxergando, que nossos braços estão se movimentando, nossas pernas, podemos nos firmar em cima das nossas pernas. Isso tudo é a graça de Deus, meus irmãos, é um presente, é uma riqueza que Ele nos dá a cada dia. E hoje, meus irmãos, vou ler aqui um versículo da palavra do Senhor que está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37. E a palavra do Senhor nos diz assim: Disse-lhe, pois, Pilato: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu, porém, para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Precisamos entender isso aqui, meus irmãos. Esta palavra aqui do Senhor Jesus Cristo está dizendo o seguinte: para mim, ou para você, eu sempre gosto de falar eu e vocês porque Deus não faz acepção de pessoas, assim como é comigo, é com você. Então, para mim e para você, ouvir a voz de Deus é muito importante que estejamos em obediência a Ele. Porque, meus irmãos, quando nós não estamos em obediência a Deus, nós estamos fazendo, não a vontade dele, mas assim a nossa vontade. E quando nós estamos fazendo a nossa vontade, certamente estaremos andando, trilhando um caminho completamente errado. Porque Deus, Ele é perfeito. Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é 3 vezes santo e santo continuamente. Porque lá nos céus, os querubins é o tempo todo dizendo: Santo, 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 és o Senhor dos exércitos. Isso é adoração. E o nosso Deus, o Deus que eu sirvo, Ele é santo 3 vezes, Ele é santo continuamente, porque Ele é adorado assim, todo o tempo, desde a eternidade até a eternidade. E acreditamos que vamos chegar o dia que também estaremos lá, dizendo assim para Deus: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É nisso que eu creio, viu, meus irmãos? Então, meus amados irmãos, voltando para o versículo bíblico, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37. A palavra do Senhor aqui está nos dizendo que muitas vezes, meus irmãos, quando nós não estamos fazendo a vontade de Deus, Ele fala comigo, fala com você, mas se nós não estivermos fazendo a vontade dEle, a gente não consegue ouvir. Ou melhor, a gente ouve, mas não entende. Para nós ouvirmos e entendermos a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na minha vida e na sua, precisamos estar, como, meus irmãos, em obediência a Ele, renunciando às vontades desta carne fraca, mantendo a nossa mente em santificação, não deixando pensamentos poluentes entrar nela, e o principal, obediência a Deus. E o que é obedecer a Deus, meus irmãos? Eu sei e você sabe. Nós sabemos o que é que agrada a Deus. Então, se sabemos, o que é que está esperando para fazer, meus irmãos? Porque a palavra aqui é muito clara. Versículo 37, o final do versículo 37 nos diz assim: Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.
o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, lá no livro do Apocalipse, capítulo 19, a palavra do Senhor nos diz que Jesus Cristo, ele é fiel e verdadeiro. E se nós queremos, de fato, servi-lo, temos que estar também em verdade. Nós não podemos, meus irmãos, estar na presença do Senhor de qualquer jeito, não. Temos que estar em obediência, buscando nos santificarmos todo o tempo. E santificar aqui, meus irmãos, para mim e para você, não é a gente criar uma asinha, uma aurola na cabeça e sair voando, não. Santificar aqui, meus irmãos, é nós mantermos a nossa mente com pensamentos que exalte a Deus. Pensamentos bons, não pensamentos que poluem a nossa mente. E resistirmos todo o tempo às vontades desta carne fraca. Porque o nosso corpo, meus irmãos, tudo que o nosso corpo gosta, desagrada a Deus. É por isso que Paulo diz, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Porque Paulo sempre soube que fazer aquilo que ele quer é agradar a ele e não a Deus. Assim também somos nós. Quando a nossa carne, ela só puxa para baixo, para onde ela veio, que ela veio do barro. Agora o nosso espírito, ele veio de cima, mas a nossa carne, ela combate todo o tempo o nosso espírito, porque ela quer fazer a vontade dela, mas o espírito, nosso espírito, quer fazer a vontade do Pai Celestial. Amém, meus irmãos? Medite nessa palavra. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37. E aproveite